pessoal, diz aí começando, Joenison, que Júlia prazer, Nobre. que honra, que alegria. Toda minha, querida. Que foi? Ó, Bom, vamos para o tema de hoje que não é falsidade. Tô brincando. antes de começar, ela falou, vamos ficar mais sério? Tá bom. Ela, vai dar uma risada, não? Isso aqui foi você, o Lucas que providenciou isso aqui. Muito bem, porque essa pauta já estava definida já tem umas 3 semanas. Não podia faltar. É um tema sério aqui, a gente vai falar de um negócio. Não, mas a gente vai deixar do modo da gente, o modo mais leve. Sim. Mas é um tema sério. Exatamente. O tema de hoje é como lidar com o tempo da espera. Você já enfrentou por isso, Joênis? Aquele tempo que de repente tá um silêncio. Tá O período todo mundo... interbíblico. Oh! 400 anos, às vezes... Todo mundo rindo aqui, não entendi o porquê. Aqui tá rindo. Não, pode, conclui. Então, a Bíblia tem esse período, o período entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que é chamado período interbíblico, que foi o momento onde Deus foram 400 anos sem falar com o homem, sem uma manifestação divina. E, às vezes, parece que nós também estamos em momentos assim, né? Cara, é sinistro, porque se você for parar para pensar e perguntar para alguém, o que você faz quando você está no momento da espera? Tem coisa que não tem como o que fazer. Tem coisas que fogem da sua... Alçada, né? Você não tem o controle daquilo. Geralmente, aquilo que a gente não tem controle, a gente só tem que aguardar. Só que o período onde você está ali aguardando é o período onde acontecem os questionamentos, né? Poxa, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou deixando de fazer algo? Tanto que na Bíblia a gente tem vários casos de pessoas que pensaram assim, né? Um clássico e conhecido foi Abraão, né? Sim. Abraão, Deus deu uma promessa diretamente para ele, falou, Abraão, você vai ser pai de muitas nações, vou te dar um filho. E ele acreditou em Deus, só que ao longo do caminho, né, o tempo trouxe um desgaste e ele ter que esperar, ele falou, pô, não vai acontecer. Aí ele começou a tirar o foco daquilo que Deus tinha falado e atentou para aquilo que a esposa dele falou, né? Não, atentou pro natural, né? pro natural. E isso acontece com a gente também. Aconteceu com Abraão, que era o pai da fé. E é nesse momento que a gente precisa entender que quando a gente está ali esperando, a gente tem que tomar cuidado para não agir segundo aquilo que a gente está com vontade de fazer. Porque quando você fala, poxa, não está acontecendo, eu vou fazer alguma coisa. Aí é nessa que a gente quebra a cara, se arrepende de coisas que acaba fazendo. E acaba atrasando o propósito de Deus, Sim. assim como o próprio Abraão. Sim. Porque Deus também teve um período de silêncio com Abraão, que ficou um tempo sem dar alguma direção, sem contar mais alguma coisa, né? Sem dar mais algum recorte do futuro ali, como ele disse no início, que seria pai de uma grande nação. Então, Abraão também experimentou desse silêncio de Deus. E quando a gente lê sobre o pai da fé, a gente vê que, meu Deus, ele estava plenamente convicto, totalmente certo do filho da promessa, mas como você mesmo falou, no decorrer desse processo a gente vê que teve esses momentos de humanidade, de naturalidade, onde ele se deixou ser levado pelas circunstâncias, tanto com Agar, quanto com o mordomo, né? Então a gente vê que teve esses momentos e que mostra, como eu disse, a humanidade, que nós também somos humanos. Então, a gente também vai enfrentar dificuldades. A gente também vai passar por aflições. De repente, experimente, não que seja um desejo, né? Não estou querendo aqui jogar alguma... Não é isso, mas o silêncio de Deus, né? Todos nós estamos sujeitos a isso também. Deus fala também no silêncio. Às vezes a gente acha que Deus ele só fala quando a gente recebe uma palavra diretamente dele ou usa alguém para falar com a gente, mas no silêncio Deus também fala muito. Às vezes Deus ele não está falando justamente porque eu já ouvi uma vez assim, se você não está tendo uma direção clara do que fazer, não faça nada. Porque de fato Deus ele fala até mesmo quando ele não fala. Então a gente tem que entender isso, entender que momento que a gente está, o que a gente está sentindo naquele momento, porque o que a gente mais vê vamos jogar aí primeiro para a área sentimental. A pessoa que está esperando alguém em Deus fala, Senhor, estou aqui esperando com paciência no Senhor, mas nada acontece. Então o tempo vai passando, a pessoa vai falando, poxa, acho que é para ficar sozinho mesmo. Então, às vezes o sentimento humano, a carência vai aumentando e você fala, quer saber, já que está demorando, eu vou fazer alguma coisa. Não quer dizer que dependendo da situação você não tem que fazer algo, porque existem coisas que você precisa fazer. Mas existem coisas que é para Deus fazer. Então a gente tem que saber
qual é o momento para a gente não colocar os pés pelas mãos também, né? Esse momento da espera é um momento onde a gente tem que estar muito firme em Deus, porque é um momento delicado. Sim. Como você falou, né? De repente, na área sentimental, a pessoa pode olhar ao redor e só enxergar pessoas casadas, Sim, muito, você se atenta muito muito felizes. praquilo, né? Você se atenta para aquilo. Pra aquilo E que aí tem falta, você atenta. e olha até com um olhar de inveja, até, né? Poxa, como que eu queria estar ali vivendo aquilo. Só que esse momento da espera, ele é fundamental porque ele é um período de preparação. Deus tem coisas grandes para nós, a gente sabe disso. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas pensa, você receber alguma coisa grande, pode ser até uma bênção, mas no momento errado, sem a estrutura necessária, se torna algo ruim. Sim. A gente vê o filho pródigo, o pai já havia morrido para ele pedir uma herança? Não, mas ele antecipou. Ele né? antecipou, então ele não tinha estrutura, tanto que ele foi lá e gastou todos os seus investiu, bens. gastou tudo, voltou lascado da vida. Não tinha estrutura. E até uma comparação que eu já vi o pastor Michael fazendo entre Adão e Jesus. Adão já veio pronto, já veio ali adulto, né? Ou seja, já veio grande, aí pronto. Não tinha mais o que desenvolver. Não teve a experiência do início, Não né? teve a experiência, não veio... teve esse tempo de espera, de preparo. E o segundo Adão, que foi Jesus, já veio, né, nasceu, cresceu, teve todo ali o preparo. Exatamente. E aí a gente vê a diferença. Não, engraçado que você tocou na questão de Jesus, ele também foi um que precisou ter uma paciência enorme, porque Jesus, ele estava no tempo de preparação, ele sabia quem ele era, sabia o propósito, mas somente quando ele fez, sei lá, quando fez 33 que ele começou o ministério. Não, ele morreu com 33, foi 30 aos 33. Só que você imagina, ele sabendo que era filho de Deus, sabendo o poder que tinha, sabendo que ele já poderia estar fazendo, ele não fez porque ele esperou o tempo certo. Imagina se ele quando, sei lá, fez 29 anos e fala, não, tem que já começar, porque é muita coisa para ver, eu tenho que transformar o mundo, eu tenho que morrer pelo mundo. Imagina se ele começa a ter essa neura, essa paranoia antes do tempo certo. Ele poderia ter frustrado o plano de Deus para a humanidade. Então, para você ver como é que uma atitude às vezes muda tudo, né? Sim. E na nossa vida também tem coisas que às vezes a nossa paciência em determinadas situações, ela vai gerar para a gente coisas que vão ser eternas, né? Resultados que vão ser eternos e significativos. E a gente usa muito esse versículo do esperei com paciência, mas será que está com paciência mesmo? Até hora que está sem paciência mesmo. Porque a paciência, ela implica aquela alegria, aquela confiança. Por quê? E a paz também, né? A paz. Por quê? Uma coisa que é fundamental. Você com o seu pai, certamente quando você era criança, já teve algum momento em que você queria muito alguma coisa e seu pai falou... a gente não tinha paciência, eu era criança. Mas aí, se o seu pai falasse assim, olha, Joenison, semana que vem, tal dia, a gente vai no shopping, eu compro pra você isso que você tá querendo. Quando chegar aquele dia, você sabe, o seu pai prometeu, ele vai cumprir. Então, você tem essa confiança no seu pai. Da mesma forma, nós precisamos ter esse nível de confiança, de intimidade com o pai, que se ele prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Ele não é um Deus infiel, um Deus que volta atrás. Sim. Muito pelo contrário, ele cumpre com aquilo que ele fala. Se ele começa alguma coisa, você tenha certeza que ele vai terminar. Então, é preciso desenvolver mais essa confiança. E quando a gente fala sobre esse tempo de preparação, quando você falou da vida sentimental, foi aí que me veio isso, né? Porque quando a gente fala... Esperou, né, minha filha? Esperou, né? Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas o que eu ia falar sobre o tempo de preparação é que se o seu foco tá só no relacionamento, você esquece da vida, você fica uma pessoa que só fala daquilo, só enxerga aquilo, reclama porque não tem aquilo. Agora, quando na vida sentimental, né, quando você está preocupado em buscar a Deus, quando você está preocupado em servir na igreja, quando você está preocupado em ser um bom filho, em ser o melhor no seu trabalho, quando você está concentrado em outras coisas, no caso com prioridade a Deus, é sempre, né? Não pode tirar isso do seu norte nunca. Mas quando você tem prioridade, quando você está envolvido em outras coisas, procurando ter essa estrutura, se preparar, você percebe que a coisa acontece natural. E aí que é a melhor coisa que tem. O interessante é porque muitas vezes a gente foca naquilo que a gente não tem. E esse é o erro, porque isso é natural da gente. E aí você aumenta aquilo, eu não tenho isso, aí fica desse tamanho. E se você foca muito naquilo que você não tem, aquilo que você tem passa a não ter o significado que deveria. Você não olha para a sua família
com o mesmo olhar de valor para as coisas que você conquistou, para aquilo que você, para o teu trabalho, para aquilo que você desempenha. Talvez tem muita gente que está nos assistindo que, sabe, tem uma família linda, uma família que muita gente talvez adoraria ter, amaria ter, só que a pessoa não foca, porque está focando naquilo que não conquistou ainda. Não é errado você correr atrás dessas coisas ter objetivos ter na vida, né? Mas se você não viver focar, em função daquilo não dá. Se você não focar naquilo que você tem, você não vai ter essa sabedoria para poder esperar, né? E agora eu queria falar, Joenison, sobre um texto. Tu nunca fala assim. Falo sim. Não. O que eu estou fazendo agora? Estou falando. Ó, quando a Bíblia fala lá em Provérbios que a esperança que se adia, ela adoece o coração. Isso está lá na Bíblia. Eu queria entender, então, por que Deus faz isso? Ele revela algo, mas que só vai acontecer daqui a alguns anos, ou muitos, muitos anos, como foi o caso de Abraão, por exemplo. Por que ele faz isso? É para deixar a gente ansioso? Acredito que não. Acredito que é para a gente exercer a nossa confiança, né? Porque quando Deus ele te dá um vislumbre de algo que vai acontecer, Ele quer que a gente, de fato, tenha a total fé que aquilo vai acontecer, mesmo que o cenário seja totalmente diferente. Ele fez isso com José. Sim. Ele mostrava para José que os irmãos se curvariam diante dele. José já tinha esses sonhos, já era um vislumbre do que iria acontecer. Só que o interessante é que Deus ele é muito sábio. Ele mostrava lá na frente o que estava por vir, mas ele não mostrava o caminho para chegar até lá. Porque eu acho que se ele mostrasse, pela falta de estrutura naquele momento, ele fala assim, ó, então você tem que passar por isso tudo para poder... Não vou querer, não. A gente julga a Sara, mas se Deus fosse mostrar o plano completo, acho que a gente faz a mesma coisa. A gente ri, duvida, vê, nossa, isso nunca vai acontecer. Imagina se antes de Deus pedir para Abraão que oferecesse o filho dele, ele fizesse isso. Falou, ó, eu vou te dar um filho, mas lá na frente eu vou pedir, você vai ter que matar ele. E ele falou assim, então nem me dê. Então, acho que Deus ele faz isso para que a gente tenha a nossa fé firmada e a gente também aprenda a exercer essa fé também ali no momento, né? E que também você não fique parado, porque você vê um ambiente onde as circunstâncias são contrárias, você tem aquele vislumbre de que Deus vai fazer aquilo que Ele te mostrou, que vai cumprir com a palavra dele. Só que você vê o cenário contrário, você começa a exercitar a sua fé, como você falou. Tipo, ele vai fazer. Você começa a exercer essa confiança em Deus, começa a trabalhar isso, porque Deus é um Deus de fé. Se Ele chegasse e falasse, Joenison, o plano para a sua vida é esse. Você ia ver as dificuldades e iria desanimar. Cara, com certeza não. Se a gente olhar se a gente começar a analisar um tempo atrás, lembra quando... sei lá, o seu primeiro emprego, como é que foi o começo? Eu falo, meu Deus, o que se passou do primeiro emprego até o segundo, do segundo até o terceiro, até terminar a faculdade, até... Então você fala, quer saber, eu acho que se dependesse da gente ficaria no ponto inicial. A gente não ia ia ter medo de evoluir, porque a gente não ia querer passar aquilo tudo. E teria aqueles que iriam olhar e falar, Deus vai fazer? Então tá bom. Cara, eu lembro então tá bom. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, acho que com 15 anos eu queria muito um bom emprego. Porque, tipo, jovem, né, já quer ter ali o seu dinheiro. Então, só que naquela época era difícil eles contratarem, acho que pessoas com menos de 18 com carteira assinada. Então, eu vivia fazendo bico, né? Entregar papel na rua, já fui monitor de sala de informática. Nossa. Então, a gente fazia um monte de coisa. E eu lembro que surgiu uma primeira proposta de emprego. Eu fui fazer uma entrevista, eu tinha 17 anos. Ia ser no escritório e tal. Cara, eu fui muito feliz. Eu lembro que fui numa lan house, eu fiz um currículo lá na lan house. Entreguei, o cara me chamou. Só que ele falou pra mim assim, olha só, você tá terminando o ensino médio. Então você... Não, ensino médio não, o primeiro, segundo... O primeiro, segundo, terceiro ano. É ensino médio. Acertei. Tá terminando o ensino médio, então você... Colegial, como falava. Não, na minha época não era colegial não, já era ensino médio. Colegial na época do Omir. Só que você precisa terminar, e faltava acho que uns 6 meses ainda pra acabar o ano. Aí eu falei, eu vou te esperar. Ele falou, eu vou te esperar quando você volta. Só que, tipo, eu não voltei porque surgiu uma oportunidade muito melhor. E eu entrei no meu primeiro emprego na época. E eu fico pensando, poxa, será que se eu tivesse aceitado a primeira oportunidade, que eu fiquei muito triste quando não rolou, quando não aconteceu, eu teria tido as outras experiências?
Então, acho que às vezes nós achamos que ir por um caminho vai ser o melhor pra gente. Mas se a gente esperar um pouquinho mais, se a gente ter essa paz que ela precisa existir durante a espera, acho que a gente vai alcançar muito mais, cara. E, Joenilson, essa pessoa que já está há muito tempo na espera, seja em qualquer área da vida, o que ela faz para não desanimar? Cara, a gente falou muito dessa Não questão de ficar paz, frustrada, né? Tem uma passagem que eu gosto muito que fala sobre algo que me toca muito porque é o que eu sofro, né? Da chamada ansiedade. Né? A Bíblia fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Porque mesmo com essa ansiedade, a gente não tem o poder de mudar nada. A gente não tem como acrescentar um côvado da nossa vida, a gente não tem como fazer nada. E a própria Bíblia nos fala, observe os lírios do campo, né? Observe os pássaros, que eles não trabalham, mas Deus dá o sustento diário. Então, Deus ele quer que a gente tenha essa paz. Mesmo que algo na minha vida ainda não aconteceu, eu sei que Deus ele vai cuidar do meu amanhã. Mas para isso, eu preciso confiar. Eu preciso falar, Senhor, se o meu coração não está em paz, me dá paz. E é aquilo, literalmente. Tem algo que você está sentindo que está faltando? Pede para Deus, cara. Eu não estou com paz nessa área da minha vida porque eu não estou conseguindo esperar. Peça que Deus ele vai te dar paz, né? E uma vez eu ouvi um entendimento sobre o versículo a respeito da ansiedade, que fala, lançai sobre ele. Eu posso te entregar muita coisa, posso tentar jogar aqui, mas quando fala lançar... É tipo aquela bola da queimada, né? Com toda a força, sem nem olhar meio onde você está lançando, só chega na presença de Deus e se lança. Porque às vezes você... E não é errado você querer, de repente, conversar com um amigo, alguém que tem estrutura para poder te ajudar, mas a pessoa primordial que você deve querer levar as suas causas é para Deus. Vá na presença dele, Deus, está me incomodando isso, e abre o seu coração. Porque quando você lança sobre ele, você está trocando de fardo com ele. Você está dando esse fardo pesado para ele, e ele está te dando um fardo leve. Você sai da presença, não que você sai, né? Mas depois de um momento desse profundo com Deus, você sai de lá mais leve. Você sai de lá mais despreocupado, mais confiante, né? De repente você estava com a confiança meio abalada, mas não, Deus falou, você renova as suas forças na presença de Deus. Então lança sobre ele. E ele é muito bom, ele entende o momento que a gente está vivendo e ele não vai deixar que aquilo seja um peso pra gente. Por isso que às vezes coisas que nós ainda não recebemos, a gente precisa talvez esperar o tempo de preparação, um tempo de fortalecimento, e às vezes a gente não sabe disso. E Deus ele tá ali até resguardando a gente de algumas coisas. Porque se ele der antes do tempo, pode não dar certo, né? Eu já ouvi falar uma vez que a bênção antes da hora, se ela não tiver naquele momento, ela pode se tornar até uma maldição pra gente. Entendeu? Sim, exatamente. Bom, Joenilson, vamos rapidamente aqui para um caso, poder ajudar alguém lá de casa que está passando por uma situação. É o caso do João. Ele conta que é um jovem cristão e luta para respeitar o tempo da espera que Deus tem para a vida dele. Ele conta, apesar de saber que é errado, me vejo conversando com várias meninas em busca de um relacionamento, mesmo sabendo que não é o momento certo. Reconheço que essa atitude vai contra os princípios da minha fé, mas às vezes me sinto impaciente e ansioso por encontrar alguém. Preciso me lembrar constantemente de confiar em Deus e confiar em seu timing perfeito e buscar sua orientação para lidar com essa dificuldade, que é a minha ansiedade. Danadinho. O programa de hoje já respondeu também. João, seu danadinho! Seu nome é João mesmo ou você deu um nome fictício? Não tem problema. Mas Deus sabe quem é João, né? Cara, então, acho que tudo que a gente falou aqui acho que de certa forma respondeu. Mas quando a gente volta para essa questão sentimental, é normal que a pessoa que esteja sozinha e queira alguém do lado, ela vai, você comentou também, ela vai olhar para quem tá com alguém e falar, poxa, até fulano tem alguém, até a tia da faxina, até o meu amigo que é feio pra caramba. Então ela começa a pensar, fala, poxa, todo mundo tem alguém e eu não. O problema é quando ela começa a vir aqueles pensamentos de que, poxa, será que tem alguma coisa errada comigo? Eu não consegui ninguém. Aí ele vai começar a tirar para todo lado. E o problema, às vezes, não é nem você conversar com uma pessoa, mas o problema é você querer falar com todo mundo ao mesmo tempo e falar, bom, já que não é para ficar sozinho, eu vou arrumar alguém. Aí termina um, arruma outro. Termina um, arruma outro, aí nessa acaba não tendo critérios para escolher. Abaixa o seu valor aí qualquer Isso tanto para homem para mulher. Você acaba, e dependendo do teu nível de carência, você vai
aceitar qualquer pessoa, aí vem entrar num relacionamento que pode não dar certo, que pode talvez até se prolongar indo para um casamento e... Então, acho que tudo a gente tem que fazer com sabedoria. Muita sabedoria. E entenda, você não é uma metralhadora. Não, e muito melhor... Você é uma flecha. Você, quando lançada, você tem propósito, você tem uma direção, entendeu? Você é preparada antes, você tem um propósito final. E tem um clichê que as pessoas falam que isso faz muito sentido para mim hoje. Antes só do que mal acompanhado. Porque você, sozinho, cara, é você e você. Você tem que se suportar. Mas quando você tá com alguém que, cara, que não era para estar ali... Isso vai te dar muito trabalho, sabe? Você vai se desgastar emocionalmente, pessoalmente, fisicamente. Olha, só quem passou isso sabe. Então, meu filho, espera mais um pouquinho, tá bom? Fica tranquilo. Não se atenha a esse negócio de, não, mas eu já tô ficando velho, eu tô com 20 anos. Cara, não se atenha a isso não. Acho que o tempo é relativo, né? Sim. O seu foco tem que estar nas coisas do Senhor. As demais coisas são as demais coisas. Sim. Serão acrescentadas naturalmente. Foca em viver a sua vida com Deus, se dedicar a Deus, a sua família, viver a sua vida. Isso aí. E naturalmente um relacionamento vai aparecer. O relacionamento vai aparecer na sua vida e você será muito feliz. Casamento é bênção de Deus. Joenison, muito obrigada. Valeu, foi bom esperar até você voltar. É nóis, tamo junto aí. Pessoal, muito obrigada a você que ficou até aqui juntinho com a gente. Viemos do Central de Games e do Diz Aí juntos. E você acompanhando tudo juntinho com a gente. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho pra ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!